Olá gente, tudo bem? Éder Ramos aqui. Hoje vamos falar sobre a minha Masterclass de História, na verdade a nossa Masterclass de História. A gente sabe que nasceu outros conteúdos anteriores, porque muitos alunos me pediram para que eu fizesse conteúdos explicando como estudar História. Você sabe, talvez você esteja assistindo pela primeira vez o meu vídeo. E se você estiver assistindo pela primeira vez, eu fui professor há 16 anos, colégio, cursinho, faculdade. Todas as minhas pesquisas na área de comportamento, aliado à história, é claro. A partir de então, eu fui coach formado pela Slack Coach. Quer dizer, sou coach formado pela Slack Coach. Sou analista comportamental formado pela HR Tour Brasil. E sou treinado pela CIT, Centro de Inteligência e Treinamento. Tudo isso porque eu lidou com o ser humano. E como eu ia dizendo, muita gente ia me pedindo para ensinar como absorver conteúdos relacionados à matéria história. Mas eu resolvi fazer outros conteúdos, quais falavam sobre maneiras abrangentes de estudar, para depois chegar aqui. Eu criei o primeiro vídeo que foi 5 maneiras de ser eficiente e eficaz nos estudos. A partir de então as pessoas aprenderam muito com aqueles vídeos. Se você está assistindo pela primeira vez, você também pode ver esses vídeos, ok? O segundo vídeo foram os 3 erros que as pessoas cometem na hora de estudar para concurso e para vestibular. O terceiro vídeo a gente trouxe uma ideia de motivação, motivar para o seu objetivo. O quarto vídeo a gente trabalhou sobre como vencer a procrastinação, os segredos de vencer a procrastinação. Vídeo muito legal, do qual eu trouxe o meu exemplo para que as pessoas entendessem de fato, sugestionando através do comportamento dos gatilhos mentais que procrastinam e dos gatilhos mentais que podem te ajudar a vencer a procrastinação. Todos esses links desses vídeos você vai encontrar embaixo, tá? Com o meu e-book gratuito. Os slides dos vídeos, cada um estão em correspondência com cada vídeo que foi lançado. Foi muito bacana porque eu percebi que eu precisava levar esse conteúdo como missão mesmo de mostrar para as pessoas, de fato, conteúdos leves que degustava-se de uma maneira tranquila para que você entenda como estudar, os erros de estudar, por que você procrastina. Muitas das vezes, algumas determinadas identificações que você faz com que você vença todos os seus desafios para atingir os seus objetivos. Mas tudo bem, como eu vou falar daqui a pouco sobre a Masterclass de História, nada mais do que justo que você me conhecendo e eu tendo o prazer de conhecer você, eu trago um pouco da minha história quando eu era estudante. Quando eu era estudante, eu tinha os mesmos desafios que você, tá? A diferença é que hoje você tem a tecnologia muito mais avançada ao seu favor. Claro, naquela época existiam também tecnologias, mas que não favoreciam de fato aos nossos estudos. Era a gente, o professor, o livro, o monitor e acabou. Muita gente vai lembrar aqui, caso queira estudar para concurso ou para pré-vestibular novamente, o que que acontece? As nossas conexões eram discadas. Você só podia usar a internet no final de semana, isso até domingo, meia-noite. Conversa com qualquer pessoa próxima que você vai saber disso. Aliás, com a tecnologia que temos hoje, a maior avenida do mundo já te informou isso, que os seus pais, os seus tios, os seus avós, com algumas pessoas daquela época da década de 90 para 2000, viveu a internet discada. E como eu ia dizendo, era muita dificuldade para a gente. A gente tinha que buscar na biblioteca, a gente tinha que conversar com o professor, haviam vários desafios. Eu estudava por 3 livros, quando era o caso de História, Geografia, Matemática eu estudava sozinho, tinha maior dificuldade em matemática e tinha minha irmã que tinha uma facilidade. E aí eu buscava o apoio de minha irmã, né? Nesses desafios a gente vai investindo cada vez mais, seus pais vão investindo cada vez mais para que você tenha uma melhor alimentação, para que você tenha aula de manhã, almoce, para ter uma aula extra à tarde. E nessa aula extra você também já perde um embalo de estudar matérias que você já tinha visto de manhã. E quando você chega em casa à noite, você também está cansado. Você também está estressado de tanto conteúdo que foi absorvido por você durante o dia. Normal. Nosso cérebro funciona como um HD. Não tem para onde correr, tá?
como ele funciona como um HD, faz com que você consiga, de fato, eliminar certas informações e ficar com conteúdos que, para o seu cérebro, é um conteúdo muito, mas muito importante, ok? Mas, como aluno, as mesmas dificuldades que eu estava falando, de pegar o ônibus, de chegar em casa e almoçar e daqui a pouco ter que estudar novamente, estudar aquele mundo de informações, você também passa por isso hoje. O grande lance é que as pessoas, elas conseguem vencer os seus desafios quando elas têm o seu propósito. Eu venci os meus desafios como estudante e acredito que você está buscando vencer os seus desafios, senão você não estava assistindo a essa apresentação que eu vou falar sobre a Masterclass de História. Eu venci, passei no vestibular, passei em vários vestibulares, escolhi qual a faculdade que eu resolvi fazer o meu curso de História. É fantástico que um outro mundo se abre, um mundo acadêmico, um mundo de pensar, um mundo de ver novas pessoas, uma comunidade, universidade, universo para pesquisa, faculdade, um outro tipo de universo, onde você convive com pessoas, o nome já diz, né, universo, porque você convive com outras pessoas, pessoas que não têm o seu estilo, pessoas que têm o seu estilo, pessoas que pensam diferente do que você pensa, pessoas que têm classes sociais diferentes, e isso que faz com que você conviva, entendendo que cada universo e cada cabeça é o seu mundo. E eu venci, passei meus 4 anos na faculdade, me formei e fui para a área de professor, e como professor eu tive muito, e tenho na verdade muito sucesso, tanto é que recebo feedback todos os dias praticamente, de alunos, de pessoas que admiram o meu trabalho, de colegas de trabalho, tá? Tanto de Salvador, como do interior da Bahia, como do interior de Pernambuco. Tem gente que a gente sabe que o WhatsApp hoje é o meio de comunicação mais utilizado. Tem gente que conversa, tira dúvida, busca o meu apoio para ajudar, até mesmo em artigos, até mesmo em TCCs da faculdade. Claro que eu não tenho a mesma competência do professor orientador, mas eu vou buscando dar para essas pessoas o máximo da credibilidade que eles me trazem, né? O respeito que se tem por mim, para que eu esteja à altura do que eles estejam me pedindo, certo? Tá, eu falei tudo isso e quero chegar com vocês para falar sobre a Masterclass de História e como é que nasce essa ideia, além do que eu falei sobre os alunos. Viver a vida da sala de aula sempre foi algo que eu sempre estive nas nuvens. Quando eu estou fazendo palestra, quando eu estou dando aula, parece que não existe outro mundo ao meu redor. Só existe isso, o prazer de levar o conhecimento para as pessoas, o prazer de mostrar para elas que elas têm condições, sim, de vivenciar novos momentos. Eu poderia lhe dizer aqui que passei muitas vezes das horas de aula tirando dúvidas das pessoas, mas se você entrar em contato com elas em algum momento, você vai perceber que isso aconteceu de fato, porque para mim era como se o tempo parasse, porque eu gostava e sempre gostei do que faço. A partir de então, quando surge essa ideia, é porque eu percebo que no Brasil, talvez, muitas pessoas ainda estejam carentes de um público que precisa de apoio, no meu caso na matéria História, de apoio para poder passar no vestibular, passar no concurso, e aí eu crio essa Masterclass de História. O que é a Masterclass de História, gente? A Masterclass de História, o nome já diz que classe Master, como eu vou atingir pela maior avenida do mundo, que é a internet, a gente vai atingir o máximo de pessoas possíveis. E quem é esse público? Pessoas que querem fazer concurso, pessoas que querem fazer vestibular, alunos do 3º ano do ensino médio, ou alunos do 1º e do 2º que já queiram se preparar, e pessoas que já se formaram em uma outra profissão, mas que querem voltar a fazer vestibular novamente, estudando de uma nova maneira. A ideia aqui é sintetizar o assunto a ponto de que as consequências, características, causas, todos os processos históricos sejam inseridos para te apoiar no estudo ao livro. Vale lembrar e tente entender isso, que a ideia não é substituir a competência do seu professor no cursinho, do seu professor no pré-vestibular, tá? É um apoio àquilo que você estuda. Era o que eu sentia falta na minha época.
O que eu sentia falta na minha época era que eu aprendi o assunto, mas um professor muito competente, ele tinha 30, 40, 45 alunos para dar conta. E ele tinha uma carga horária para sobreviver financeiramente. Senão não estaria fazendo o que estou fazendo aqui, claro. O professor é uma profissão de status, de respeito, porém nem todo mundo na sociedade respeita o professor, inclusive financeiramente. Então muitos professores fazem um grande círculo para poder conseguir sustentar a sua família. Então os meus professores também eram professores competentes. Mas e agora? Estudar à tarde sobre isso. Estudar à tarde o que eu aprendi. Como eu disse, não tinha a mesma tecnologia que você tem hoje. E a ideia dessa Masterclass de História é fazer com que você conviva com essa tecnologia, aprenda o conteúdo, onde você pode estudar pelo livro, pelo módulo e pelo caderno, e depois assistir os vídeos, tá? Assistindo esses vídeos, ou você pode fazer ao contrário, você pode estudar pelo livro, ou você pode assistir os vídeos e depois estudar pelo livro. Quem vai fazer isso é você, a sua metodologia é você. Eu tenho a compreensão de chegar e criar a minha metodologia para que você entenda e apoie, sim, os seus estudos, tanto para concurso como para vestibular. Uma outra coisa que eu quero falar. Aqui tá, gente. Nesse curso você estuda na hora que você quiser. Cada aluno que entrar em contato para ter o curso da Masterclass de História, ele vai ter módulos semanais. E por que semanais? Para que você tenha tempo de estudar os módulos. Cada módulo com 4 ou 5 assuntos, depende do que vai ser inserido no processo da explicação, ok? Então, cada semana o aluno recebe os seus módulos. Primeiro módulo, segundo módulo, ou ele pode estar recebendo 2 módulos e depois de aí recebendo o terceiro. A cada 5 a 7 dias você estará recebendo o acesso aos seus módulos. E por que realmente eu fiz isso? Para que você tenha tempo de estudar. Digamos que um aluno todo dia queira assistir os módulos de história, já que ele investiu. Ele tem a segunda para estudar um assunto, ele tem a terça para estudar outro assunto, ou ele tem a maneira de se organizar, que não precisa ser um dia, todos os dias da semana. Ele se organize a ponto de que naquela semana ele consiga adquirir o conteúdo dos módulos qual ele teve acesso, ok? É a partir disso que, por que fazer a Masterclass de História? Se não fizer sentido para nenhum, nada disso do que eu estou falando, nada não fizer sentido para você, não, tudo bem, vai assistir os outros links, ou então procura uma nova forma que para você seja o ideal. Mas por que essa Masterclass de História? Qual o benefício de estar falando isso? Tá? Eu não lhe diria que o melhor benefício é você ganhar mais autoestima, porque você vai perceber que você acaba ganhando mais autoestima quando os conteúdos, seja de história, geografia, matemática, física, química, conseguem ser compreendidos por você. E a ideia desse benefício é trazer isso, autoestima de compreensão, autoestima de entendimento, de que você está conseguindo absorver o conteúdo que era aquilo que você tinha dificuldade, ok? Um outro benefício que você vai ter é que você vai ter acesso a todos os assuntos de todas as etapas da história. Ah, mas eu vou estudar para concurso, sem problema nenhum, tá? Você vai receber todos os conteúdos e você vai escolher, de fato, qual é o seu tipo de conteúdo que você precisa. Porque como tem alunos, e eu preciso ser geral e respeitar isso, como tem alunos que vão estudar todos os módulos, tem alunos que vão estudar sequenciado todos os módulos, mas da sua maneira. E eu preciso respeitar isso. Como tem alunos que vão fazer concurso público e eles vão ter a ideia de apenas estudar assuntos de história do Brasil. Mas é um direito dele, pelo que ele investiu, ter assuntos ligados à história antiga, por exemplo, à história geral, de fato. Isso vai ser feito para todos os alunos. Qual seria o outro benefício? Quem investe no meu curso tem acesso ao meu WhatsApp, para tirar qualquer dúvida ou para que eu possa ajudar em alguma coisa que a pessoa ou que o aluno precise naquele momento. Então, já é um dos benefícios que você tem acesso a mim em 24 horas. Se eu não responder de fato imediatamente, se o meu suporte não responder também, significa dizer que eu estou em uma outra ocupação, mas que assim que eu puder, estarei respondendo ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Um outro benefício seria todos os slides das aulas que você está
tendo acesso a cada momento que você estuda. E nasce vários outros benefícios também, como é o caso de você ter acesso aos meus 2 e-books. Os meus e-books gratuitos, que eu já estou entregando, em um e-book que é vendido na plataforma Hotmart. Você também que investir no meu curso vai ter acesso a esses benefícios. São bônus, pro bônus para você participar e ter acesso à minha Masterclass de História. Aí você pergunta, Éder, tudo isso, muito legal, e no investimento de quanto? Tá certo. Se você pega um livro que você não tem de história e você tem que tirar a xerox desse livro, ou então de outros livros, tirar a xerox de material de um colega, comprar toda vez módulos para estudar, por exemplo, para concurso, né? Você acaba entendendo que o valor não é só o que você gasta do módulo, você gasta valor também. Na verdade, vamos falar, trocar palavras, tá? Você faz investimentos, mas são investimentos que levam tempo. Você está gastando o sapato, você está gastando o dinheiro do transporte para investir no módulo de concurso, por exemplo, que você volta a gastar a sola do sapato, volta para casa com o dinheiro do transporte novamente, seja gasolina, ou seja Uber, ou seja pegando o coletivo, o ônibus, né? Você está gastando para investir, certo? Uma outra proposta é que você vai estar tendo um apoio de tudo isso que eu estou falando aqui, um apoio que vai te ajudar ao que você já estuda de fato, tudo isso no investimento, além dos benefícios, no investimento de R$ 197. A R$ 197 você vai ter acesso a vários vídeos, a muitos vídeos que falam de conteúdos históricos, vídeos gratuitos também ligados à área de motivação, que é um bônus que eu também vou passar para você, certo? E outros vídeos que eu vou percebendo que vai ser apoio para você, ok? Então, tudo isso no investimento de apenas R$ 197. Esse é o curso que eu te apresento, a Masterclass de História, com conteúdo de história antiga, história moderna, história contemporânea. Então, a partir de então, você vai ter acesso a todos esses conteúdos e vai ajudar a você a estudar, ok? Éder Ramos, entre em contato com a gente. Valeu e tchau, tchau.